Fala pessoal, então no último vídeo a gente viu aí como a gente poderia ter criado uma API e essa API agora que ela já está devolvendo dados para nós, né, os dados que nós inserimos, a gente vai ver como que a gente pode estar inserindo, ou melhor, consumindo essa aplicação no nosso aplicativo Android, tá? Então nosso aplicativo Android está aqui, ele está funcionando, tá? Então só para nós vermos. Tá salvando. Se eu vier aqui mudar os dados, ele vai alterar também e também está removendo. Só que tudo isso está sendo feito no nosso banco de dados local, que é o nosso room, tá? Então agora o objetivo é a gente conseguir fazer uma conexão com a nossa API. Para a gente fazer a conexão com a nossa API, a gente vai utilizar de uma biblioteca chamada Retrofit, tá? Então a gente vai vir aqui no build.gradle e aí a gente vai adicionar agora no build.gradle as duas implementation aqui para importar. Então implementation e nós vamos colocar e aí vamos rodar o sync do build.gradle, ok? Todas as coisas estão instaladas. Aí agora a gente vai fazer a nossa criação do retrofit. Então eu coloco normalmente dentro do utils aqui onde tem o app database. Então vou criar uma nova classe Java, new Java class, e vou dar o nome de web service. Ok? Então aqui no web service a gente vai ter duas variáveis agora. Então vou colocar aqui private static final string base URL. Então essa aqui vai ser a nossa URL base para onde a gente vai se conectar. Olha só, como o emulador ele está na nossa máquina local aqui onde que nós estamos fazendo a aplicação, para ele conseguir se conectar nesse servidor aqui que está no localhost, tá? Se você pegar na documentação, o localhost no emulador ele fica disponível no endereço 10.0.22. Esse aqui é o endereço do localhost a partir do emulador. E a gente vai precisar da porta 3000, ok? Então essa aqui é a nossa URL base. Se eu estivesse fazendo um aplicativo que vai se comunicar na nuvem, alguma coisa assim, eu colocaria o IP do servidor já em produção, tá? Agora, eu vou fazer aqui um public static retrofit, que vai ser a nossa biblioteca, vou chamar ele de retrofit mesmo. Ok, importar, alt enter. Agora sim, e aí eu vou criar um método aqui agora que vai ser responsável por construir o retrofit para nós. Ele vai ser a mesma coisa que o nosso app database, vai ser um singleton. Então vai ser public, vai retornar o retrofit e eu vou chamar o método de build, ok? Então se o retrofit for nulo, mesma coisa do nosso app database, tá? Se for nulo, a gente vai construir o retrofit. Então retrofit vai receber um novo objeto retrofit, aonde a gente vai chamar o builder, passando a base URL, não tem esse, passando a base URL, ok. A gente tem que adicionar a fábrica de conversor. Então quem é o cara responsável por converter os dados que vão vir na URL. Então a gente vai converter, passando por parâmetro então aquele JSON Converter Factory, tá? JSON Converter Factory ponto create. Só vou quebrar isso aqui para ficar mais fácil a leitura. Então esse aqui vai para baixo, esse aqui para baixo, e agora aqui teria um outro ponto que vai ser para baixo também. E aí depois feito tudo isso aqui a gente chama o build de fato.
Então, para a gente construir o objeto retrofit, a gente chama tudo isso aqui, ó. Chama o objeto retrofit, chama o método builder, chama outro método passando a nossa URL base, que é isso aqui, para ele saber onde que ele tem que fazer as requisições. Já adiciona quem vai ser o cara responsável por converter as respostas das requisições e manda construir. Então precisa de tudo isso aqui. Então, finalizado esse if aqui, caso ele precise, já exista o objeto retrofit, a gente simplesmente faz um return retrofit. Agora sim, salvei. Agora a gente precisa criar um pacote aqui que vai ficar os nossos serviços, tá? Então vou criar um pacote, eu vou chamar ele de services. Dentro desse services aqui, eu vou criar uma interface agora. Então Java Class, vou dizer que é uma interface e eu vou chamar de app service. Então basicamente nesse arquivo aqui vai ficar todas as nossas URIs, ou seja, os nossos caminhos onde vai ser feitas as requisições. Você pode quebrar em vários, tá? Você pode quebrar em tipo ator service, user service, fica a critério de cada um. Mas como a nossa aplicação é pequena, eu vou colocar tudo dentro desse app service. Então aqui dentro do app service, agora eu posso utilizar algumas anotações e também fazer as requisições lá da nossa API. Então aqui basicamente eu digo que eu vou fazer uma chamada, então um call, que vai retornar uma lista de ator, tá? E essa lista de ator vai vir para dentro do objeto listAtores. Isso aqui é só uma interface, então a gente não implementa nada. Eu vou importar aqui a classe ator, a classe list e a classe call. Agora sim. Então, feito isso aqui, a gente precisa falar para o nosso retrofit aonde que ele vai pegar essa lista de atores, aonde que ele vai conseguir fazer essa chamada e retornar uma lista. Ele vai conseguir fazer essa chamada através de um get, tá? De uma requisição get no atores. Tá? Basicamente, esse atores aqui, ó, se a gente olhar no nosso Postman, é isso aqui. Ó. Então, a nossa URL base, só para vocês entenderem, que está aqui no Web Service, então essa URL base aqui, ó, que é o HTTP, vem até o barra. Então, ele está fazendo como se fosse localhost até o barra. Agora, quando a gente está colocando aqui no nosso Web Service um get atores, esse atores ele está fazendo a inclusão dessa palavrinha aqui para poder pegar esses dados, ok? Então ele junta o base URL com a nossa URI aqui. Agora sim, então eu vou importar esse get aqui, ok? Que ele é uma importação do get do retrofit. Isso aqui está pronto. Agora, para a gente conseguir começar a utilizar isso aqui, a gente poderia ir direto na Activity e começar a utilizar, mas não é o recomendado, tá? Eu acho interessante a gente criar um pacote chamado repositories. E aqui nesse repository, então, a gente vai criar um repository somente do ator. Esse cara basicamente vai ser responsável por pegar os dados da nossa API e se os dados não existirem no banco de dados local, ele colocar no room. O room, a partir de agora, vai servir como cache, ou seja, os dados oficialmente vão ficar na API, mas quando a gente precisar de algum dado que está na nossa aplicação local, que não tem conexão com a internet, alguma coisa assim, ele pega do room, ok? Então, dessa maneira aqui, eu vou colocar a classe chamada ator repository, ok? Essa classe não herda de nada, tá? A única coisa que a gente vai trabalhar agora aqui dentro vai ser a gente vai trabalhar com Mutable Live Data, tá? Isso aqui faz parte do Lifecycle, então faz parte dessa biblioteca aqui, ó, tá? Do Lifecycle. Ou seja, ele fornece para nós um objeto de dados mutáveis. Ou por que isso a gente precisa? Porque a gente não sabe em que momento que os dados vão ser retornados da API. Então os dados podem vir como não podem vir. Então eles precisam ser mutáveis esses dados, tá? Então dessa maneira a gente vai utilizar aqui, ó, vou criar uma variável, uma propriedade estática, então mutable live data, aonde vai ser uma lista de atores e eu vou chamar ele de atores.
E aqui a gente obrigatoriamente tem que fazer um construtor desse Mutable Live Data, tá? Se você não fazer isso aqui, ó, ele vai sempre achar que isso aqui vai ficar nulo e ele não consegue jogar nada para dentro e não consegue observar as alterações desse objeto. Então tem que tomar cuidado que tem que sempre estar instanciado esse Mutable Live Data, ok? Então feito isso aqui agora, a gente vai criar um método que vai ser responsável por atualizar esses dados aqui dentro. Então, nessa forma que a gente fez, eles estão vazios. A gente vai criar um método, então, que vai se comunicar com a API e vai pegar os dados e jogar aí dentro. Então, vou dizer que o método vai retornar um mutable live data do tipo list atores. Então, list ator. E o nome do método vai ser um getAll. Ok. GetAll aqui para pegar todos, tá? Agora a gente vai usar a nossa API que a gente criou aqui, tá? Que a gente chamou de Web Service. Então, para isso agora, só deixa eu pegar o service aqui. Então, para isso agora a gente vai fazer App Service, tá? Eu vou chamar de serviço, service. Vai receber um novo Web Service. Então, esse service aqui é nosso serviço aqui, que é esse pequenininho, tá? E a gente vai fazer um build, chamar o método build para construir com todos aqueles parâmetros que a gente fez, né? Com tudo esse builder, base URL, etc. Depois que fez o build, a gente vai então fazer um create para criar o nosso app service. Então a gente passa por parâmetro a nossa interface app service para ele saber quais são as requisições que ele pode fazer. Feito isso, o nosso service está criado. Aí agora a gente vai começar a chamar os dados, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma chamada. Então vou criar um objeto chamado callAtores. Então call list ator vai ser callAtores, vai receber o service.listAtores. Ok. Então esse listAtores ele retorna uma chamada, tá? Essa chamada aqui de dados vai ser armazenada dentro dessa variável callAtores, tá? Dentro dessa variável callAtores, se a chamada deu certo no serviço, vai vir a requisição como um todo, a resposta como um todo, tá? Então deixa eu importar aqui. Então basicamente a gente vai fazer agora nesse callAtores, a gente vai fazer um enqueue, tá? Isso aqui então é para ele colocar na fila de processos. E a gente vai dar um new callback do tipo listAtor. Quando a gente fazer esse new callback, então ele já vai fornecer esses dois métodos dessa classe anônima, que é quando a resposta deu certo e quando deu falha. Então, quando a resposta deu certo, a gente vai alterar os dados desse mutable live data. Então, a gente vai pegar aqui e simplesmente vai fazer um atores ponto. A gente tem duas possibilidades, o set value e o post value. O set value ele faz na mesma thread que isso aqui, tá? E o post value ele faz em background. Você pode usar qualquer um dos dois. Como a gente já está fazendo uma chamada, etc., a gente pode usar o set value aqui mesmo, tá? Se for um processo muito demorado, seria interessante colocar um post value. Se for muitos dados. E como agora a resposta vem nesse objeto response, que é do tipo response aqui, ó, a gente simplesmente pega o objeto response e a gente quer o body dele. Então, o body, se você olhar aqui, ó, ele retorna uma lista de atores, porque ele já entendeu que ele vai retornar uma lista de atores. Então, feito isso aqui vai funcionar. E caso der problema, eu só vou fazer um log.d e dizer que deu problema. Tá, vou importar o log aqui para ficar certo. Então o nosso repository agora está funcionando. E eu preciso vir aqui e dar um return dos atores, tá? Por causa que esse método ele retorna. Então retornei os atores. Agora sim, isso aqui está funcionando. O que eu preciso fazer agora?
preciso criar um pacote que vai ser o nosso view model da Activity, tá? Então, antes de eu criar, eu só quero mostrar para vocês. Aqui no Adapter, a gente tem uma subclasse aqui, que é o view holder, tá? Esse view holder, ele fica responsável por segurar os dados do Adapter. Então, a gente vai fazer basicamente quase isso aqui, só que ele não se chama view holder, ele vai se chamar view model. Ele vai ser o cara responsável por segurar os dados da nossa tela, da nossa Activity, que a gente vai utilizar aqui no ator Activity, tá? Então, para isso, a gente vai criar uma pasta chamada ViewModels, um pacote. Dentro desse pacote ViewModels, a gente vai criar, então, o nosso cara responsável de segurar os dados. Eu vou chamar de ator ViewModel, ok? Esse ator ViewModel, ele tem que herdar do ViewModel, tá? Do Lifecycle. E aí agora sim a gente vai colocar que aqui dentro a gente também vai ter um mutable live data, ou seja, os atores aqui dentro desse objeto também são mutáveis. Então, mutable live data do tipo list ator, que vai ser os nossos atores, vão receber um new mutable live data. Ok, aqui ficou um T errado. Vamos importar todas as classes que precisam, utilizando Alt Enter. Aqui eu vou construir, tá? Vou deixar o construtor criado vazio, porque o ViewModel, por mais que não esteja isso na documentação especificado, explícito, você precisa ter um construtor vazio, tá? Então, deixa o construtor, eu não quero nada, então select none. Agora sim, então, construtor vazio criado. Aí aqui embaixo agora a gente vai criar um método que vai receber a resposta do nosso repository, tá? Então, public immutable live data, aqui eu coloquei get atores, isso aqui mesmo. Só que agora, antes dele retornar esse ator aqui, a gente vai dizer que os atores vai receber lá do nosso ator repository pegando tudo, ok? Então, essa chamada aqui vai ser uma chamada feita para a nossa API, tá? É assim que a gente chama, porque o ator repository já está pronto. E quando o getAll retornar alguma coisa, ele retorna para dentro do atores e ele vai atualizar esse atores aqui, que também é um mutable live data do ator ViewModel, ok? Só eu esqueci de mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente faz aqui no nosso web service, passando o nosso JSON Converter Factory, a gente precisa ter a entidade que vai ser convertida, tá? Então a entidade a ser convertida, depois a gente vai passar os objetos e tudo, ele vai vir aqui na nossa entidade e vai pesquisar aqui no nosso ator qual é o mapeamento que precisa ser feito entre os dados que vêm da API. Então, por exemplo, aqui está escrito nome underline ator, nome underline filme e descrição underline filme. Como que ele vai poder fazer isso aqui, e adicionar nesses campos que tem nomes diferentes? Então, aqui é foto, aqui é nome ator que não tem underline. Então, para isso a gente precisa fazer as alterações. Como que a gente faz isso? A gente vai usar um expose. Então, o expose a gente vai simplesmente deixar essa variável exposta para o nosso conversor, não é? Converter. E aí aqui a gente vai dizer qual é o serialized name, tá? O serialized name, qual é o nome que vai vir da API que ele precisa fazer o mapeamento. Então, na API está escrito ID, aqui está escrito UID. Então, eu estou dizendo que o ID que vem da API vai ser armazenado dentro da variável UID. Agora eu faço isso para os demais. Então, por exemplo, vai vir nome ator. O nome ator está aqui embaixo. Então, eu vou dar um expose. E aqui eu vou dar um serialized name. E eu vou dizer que está vindo lá da API como nome underline ator. A foto a gente não tem nada. O nome filme a gente vai colocar que é com underline. Então, mesma coisa. Expose. Serialized name.
nome underline filme, e a descrição filme é com underline também. Então, descrição filme expose serialized, e aqui a gente coloca descrical underline filme. Beleza. Por exemplo, se eu quero que alguns desses dados aqui fique disponível, mesmo não vindo da API, por exemplo, esse gostei ele sempre vai retornar falso. Então eu posso vir aqui e dar só um expose, tá? Que ele vai simplesmente, mesmo não vindo da API, ele vai montar um objeto para mim com esses dados criados, tá? Então beleza. A única coisa que eu não dei um expose foi no foto e no foto filme, tá? E aqui na entidade ator, como a gente não tem nenhuma foto, a gente vai colocar valores padrões. Então os valores padrões que a gente vai colocar aqui vai ser os nossos placeholders, tá? Então eles estão dentro do drawable, então placeholder filme, vou colocar aqui placeholder underline filme.png, e no foto filme a gente vai colocar o placeholder fotoator.png. Opa, eu coloquei errado. Só inverter. Agora sim. Como não está vindo da API, se a gente não colocar esses valores padrões, vai acabar gerando uma exceção, tá? Quero que alguns desses dados aqui fique disponível, mesmo não vindo da API. Por exemplo, esse gostei ele sempre vai retornar falso. Então eu posso vir aqui e dar só um expose, tá? Que ele vai simplesmente, mesmo não vindo da API, ele vai montar um objeto para mim com esses dados criados, tá? Então beleza. A única coisa que eu não dei um expose foi no foto e no foto filme, tá? Agora a gente precisa ir no nosso ator activity e fazer algumas alterações. Como a gente está trabalhando com o padrão ViewModel, tá? Ou MVVM, a gente precisa falar para essa activity, para essa tela aqui, os dados estarão por responsabilidade do ViewModel. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é declarar aqui em cima então o nosso ator ViewModel. Eu vou chamar ele de ator ViewModel. Declarado esse ator ViewModel, a gente vai utilizar um método um pouquinho diferente para criar a instância desse ViewModel. Então aqui embaixo do Content Type, antes de começar a fazer os vínculos dos objetos com as propriedades aqui, com os componentes com as propriedades, eu já vou colocar o ator ViewModel anexado junto com a Activity. Então a gente faz da seguinte maneira: ator ViewModel vai receber a instância do ViewModel Providers. Então isso aqui é através do Lifecycle também. Ponto off, e a gente vai passar que é essa tela. A gente vai dar um get, passando agora a classe responsável por ser o ViewModel. Então, o ator ViewModel.class, ok? Então, basicamente, esse get ele vai fazer uma instância e vai anexar dentro desse ViewModel Providers. E aí sim a gente vai ter a referência aqui nesse cara, tá? Agora sim, tendo o nosso ator ViewModel, só lembrando, dentro do ator ViewModel nós temos o método getAtores. Então é através do ViewModel que a gente chama o getAtores, que vai no repository pegar todos os dados. O repository acessa o nosso web service, que aqui tem a nossa URI, e depois que ele pega o web service, ele conecta com o retrofit e faz a conexão com a nossa API e retorna os dados, tá? Então aqui no nosso Ator Activity a gente vai fazer agora basicamente um observer, só que não mais no nosso banco de dados, e sim no nosso ViewModel. Então isso aqui eu posso remover daqui, tá? E eu posso agora colocar aqui em cima. Só que se eu colocar aqui, os adapters ainda não estão criados, tá? Então eu vou esperar a tela ser criada, e quando chegar aqui embaixo, então, a gente vai fazer o nosso observe. Então eu vou chamar aqui ator ViewModel, ponto. Pegue todos os atores e fique observando. Quando a API responder, então this, new observer list. Então quando a nossa API responder, ele vai retornar para o método onChange passando aqui os atores, tá?
Agora sim, então eu só pego esses atores e mando para o ator adapter, setando os atores como atores. Ok? E aí depois que a gente fez isso agora, a gente precisa falar para o nosso aplicativo que a gente vai estar utilizando a internet. Então, todo aplicativo que for fazer a utilização de algum recurso, alguma funcionalidade fora do aplicativo, precisa ter permissão do usuário. Então, para isso, a gente tem que vir aqui no arquivo de manifests, tá? E a gente vai alterar o nosso Android Manifest XML e a gente tem que colocar aqui em cima que a gente vai estar utilizando então a internet. Para isso, a gente utiliza o Uses Permission e aqui a gente vai dizer que vai usar esse aqui mesmo, ó, internet, que a gente precisa usar a internet. Então aqui vocês podem olhar que tem muita coisa que vocês podem estar utilizando, ó. Que se você quiser ver o status da bateria, então tem muita coisa, o Bluetooth, Brick, câmera, se você precisar usar a câmera do celular, fazer alguma coisa assim, você tem que usar essa tagzinha aqui, User Permission, e colocar aqui. Então a gente vai colocar que precisa utilizar a internet e eu só fecho essa permissão. E aqui a gente na aplicação a gente vai ter que colocar uma outra propriedade que é para permitir o tráfego de texto na rede, tá? Então a gente vai colocar Android uses clear text traffic e a gente vai colocar true, tá? Que a gente quer que ele possibilite tráfego de texto. Agora sim a gente vai rodar aqui para ver se tudo está funcionando correto. E aqui então a gente tem os nossos dados vindo da API. Vamos fazer um teste, ó. Vou colocar aqui na nossa API que eu quero adicionar mais um. Então, aqui está o segundo ator. Eu quero colocar terceiro. E aqui a descrição do filme 3. Vou enviar. Mensagem ok, então foi inserido. Tá? Logicamente que a nossa API não fica mandando a requisição não é caminho inverso, ou seja, a API não manda a informação para o aplicativo que dados foram atualizados, tá? Então, isso aqui só vai ser atualizado a partir do momento que eu entrar de novo. Então, agora sim, ó, terceiro autor, terceiro filme e descrição filme. Então, as requisições estão acontecendo, tá? O ViewModel está fazendo as requisições, passando por todas as nossas classes. Então, é dessa maneira que a gente precisa para conectar uma API com a nossa aplicação. O que falta aqui, tá? Só para explicar para vocês. No nosso ator repository, o repository vai ser o cara responsável por mandar os dados para o nosso ViewModel quando vir uma requisição, mas também ele precisa, caso não conseguir, ou seja, quando der falha, que ele não conseguir pegar os dados na API, que ele, ao invés de simplesmente dar um erro, ele pegue os dados que estão no nosso Room Database. E aí então a gente vai ter um cache dos dados local e o usuário vai conseguir utilizar o nosso aplicativo sem precisar estar conectado na internet. Então, esse método onFailure aqui, a gente utilizaria o banco de dados Room. Então, atualmente, a gente não está utilizando o Room, tá? A gente precisa ainda fazer aqui que os dados sejam inseridos no Room quando a requisição vem corretamente. E quando der falha, a gente devolve os dados do Room. Então, é aqui que acontece nosso gerenciamento de quando há falhas ou não há, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer essa correção. Valeu, abraço!